Exercício número 2. Um jato de fluido com velocidade de 12 metros por segundo sai por um bico ejetor com diâmetro de 0,08 metros e atinge uma placa vertical com superfície plana. Determine a força externa requerida para que a placa não se mova na direção X para A. O fluido sendo água. B. O fluido sendo ar. C. Determine a magnitude da força do jato quando a placa está se movimentando para a direita com velocidade uniforme de 4 metros por segundo. Muito bem. Então, o exercício número 2, nós também começamos com as hipóteses. Vamos lá? Então, hipóteses que vão permitir que a gente faça a simplificação da equação da quantidade de movimento. Então, a primeira dela é regime estacionário ou permanente. E a segunda hipótese que nós utilizamos é que as propriedades são constantes nas seções. Então, o que se refere a isso, né? Se refere, então, que para a gente utilizar o balanço global da quantidade de movimento, nós vamos utilizar os volumes de controle e as áreas. Então, na área 1 e A2, nós vamos ter o ρ constante, a velocidade média, né? E etc. Todas as demais propriedades, elas são constantes nas áreas de entrada e de saída e são médias, né? Então, ele diz que ele quer saber, letra A, força externa requerida para que a placa não se mova na direção X. Então vamos lá. Quando o fluido é água. Então, quando o fluido é água, o ρ da água, ele vale 1.000 kg/metros cúbicos. Muito bem. Então, nós vamos começar com um balanço, então, em X. Então, vamos escrever aqui. Ou para X, como você quiser. Da equação da quantidade de movimento. Então, nós temos lá, né, que a variação em X, que M Vx, mais o dρ, né, da pressão com o tempo, e o termo da força, né, em relação à pressão, em relação às forças viscosas, em relação à gravidade e em relação às forças externas, ao volume de controle. Então, daqui com a primeira, regime permanente ou estacionário, nós temos que isso aqui é zero, né? Nós temos que isso aqui eu posso escolher, né? Devido ao volume de controle, fazendo zero. Olhando ali também, nós vamos colocar, ele já colocou o eixo, né? X aqui para você e Y. Então, a força da gravidade está em Y e não em X, então isso aqui. E nós não temos, né, não foi dada a pressão, a variação da pressão, e nem foi dada aqui. Então, isso aqui significa o nosso somatório, né? Nosso somatório das forças. Então, eu vou fazer isso aqui como somatório. Por quê? Porque esses dois termos, eles ficam juntos aqui.
fechados, né? Então, só estou mostrando o que é que a gente está fazendo. Os dois são newtons, né? Então, o resultado que a gente espera aqui é newton, né? Então, quando ele fala força externa requerida, então tem a ver com a pressão e tem a ver com a pressão fora aqui. Então, é essa força que ele está perguntando. Bom, então, reescrevendo essa equação novamente, ela fica da seguinte forma, né? QM V2 em X menos V1 em X igual ao somatório das forças, né? Em X. Olhando aqui, nós vamos ver que nós temos uma velocidade em X. Para quem, né? Nós temos em 1, aqui nós temos no bocal, né? Mas nós não temos na placa aqui em X, por quê? Porque a velocidade aqui em 2, né? Ela tá toda em Y, tá? Então, a velocidade em 2, ela é 0, por causa da orientação do eixo que tá lá. Então, ficou simplesmente QM menos, né? Que aqui é menos V1x, então esse termo já ficou negativo, igual ao somatório da f de x. Agora, nós precisamos trocar isso por valores. Então, a gente precisa olhar o que foi que ele nos deu para ver o que a gente pode calcular aqui dentro, né? Então, ele disse que o fluido sai com velocidade do bico ejetor, então, quando ele sai, isso é a V1, né? V1 é 12 metros por segundo. Se ele foi dado, então. E ele disse, e o bico ejetor, ele deu o diâmetro, e o diâmetro vai estar relacionado à área, né? O diâmetro 1 de 0,08 metros. Então, através do diâmetro, a gente consegue calcular a área 1, né? Então, vamos colocar aqui a equação da área. É πr quadrado, ou se você quiser substituir já para dentro de tubo, né? Você pode colocar π d quadrado sobre 4. É a mesma coisa que você estivesse fazendo r quadrado, né? Só que aqui você já colocou, em vez do r, né? Você coloca o d sobre 4, tá? E d quadrado sobre 4. Fazendo a substituição do π aqui, então, o π a gente sempre vai usar 3.1415, né? O d, então, ele já deu em metros, então a gente vai colocar aqui 0,08 ao quadrado, dividido, então, por 4. E esse valor, então, da área já vai sair em metros quadrados, que vai ser igual, então, a 0,0000005 metros quadrados. Bom, tendo o valor da área, eu posso voltar aqui nessa equação, sabendo, né, que o QM, ele é o ρ, V, né, área 1, certo? Então, eu posso fazer ele de novo aqui, e o V, esse aqui é o QM, e esse aqui é o V1x, para a gente não confundir, né? Vou trazer isso aqui para cá. Então, o ρ é o ρ. Já vou colocar a somatória do f de x do lado de cá. Então, o ρ, ele é o ρ da água. Vou colocar aqui. E o menos, né, gente? Porque ele tá ali, ó, menos, né? Não esquece o menos. Temos também a velocidade, então, que foi dada, que é 12. Temos também a área que eu acabei de calcular, que é 0,005. E a velocidade em x, que é a velocidade total mesmo, que era 12. Por que repetiu, professora? Porque se você tivesse decomposição da velocidade em x aqui, ó, aí não seria o valor integral, mas toda a velocidade em 1
ela tá no eixo X, então ela é inteira. Então, não tem nem seno nem cosseno aqui, tá? Então, fazendo o somatório aqui, somatório das forças, né? Em X, no eixo X é menos 720 newtons, tá? Então, esse é um sinal negativo aqui. 720, menos 720 newtons. Então, parar? Vamos apagar a lousa e vamos, então, para a letra B. Então, aqui, voltamos na letra B. Ele quer saber se o fluido, né, for o ar. E aí, muda o valor do ρ, porque o ar é muito menos denso, né, que a água. Então, ele é 1, enquanto a água é 1000, ele é 1,206 quilogramas metros cúbicos, tá? Então, a equação, gente, vai ser a mesma. O que a gente encontrou, né, vai ser a mesma coisa, porque não muda nada, só está mudando o valor do fluido. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, o somatório, né, das forças em X, ele vai ser igual menos QM V1X, igualzinho. E aí, nós podemos abrir de novo, né? Fica menos ρ, área 1, V1, V1x. Então, a única coisa que muda aqui é o valor do ρ. Então, o somatório da f de x, ele é menos, agora, ele vale 1,206 vezes a área é a mesma, 0,005, 12 e 12 novamente, tá? Então, se a gente mudasse o fluido, em vez de ser água, ele fosse ar, o somatório da força seria, então, 0,868 newtons. Então, tá aqui. E aí, agora, ele pede ainda uma terceira coisa, né? Determine a magnitude da força do jato quando a placa está se movimentando para a direita, com velocidade uniforme de 4 metros a quadra. Então, quando ela se movimenta à direita, significa, vamos mudar aqui, para vocês entenderem aqui. Significa o quê? Significa, ó, a placa aqui, ó, ela se movimenta à direita, ela está vindo para frente, né, em direção ao bico ejetor. Então, ela vem com uma velocidade de 4 metros por segundo, que é o que ele disse, né? Então, para a direita, tá? Em direção do bico ejetor. Então, vamos lá. Vamos apagar novamente. Então, continuando, letra C. O que vai acontecer, né? Nós temos o mesmo equacionamento, então, somatório das forças em X, ele é o menos QM. E aqui vai ser o V1x. O que vai ter alteração? A alteração vai ser justamente aonde? Nessa velocidade aqui, em relação a x. Por quê? Porque agora a gente tinha a velocidade que o jato saía, né? Em 12 metros por segundo. Mas agora a gente tem a aproximação da placa do bico ejetor em 4 metros por segundo. Então, a velocidade, existe uma velocidade resultante aqui, né? Então, essa velocidade resultante, ela nada mais é do que a soma dessas velocidades. E como o eixo está para lá, do x, né? O que a gente vê? Então, vai ser 12 positivo menos 4 negativo. Então, isso dá uma velocidade resultante de 8 metros. Então, esse V que aparece aqui dentro e aqui, ele agora vai ter o valor de 8 metros por segundo. Então, o somatório das forças em X, ele vai ficar menos ρ, né? V resultante, área, vezes a V1 resultante,
em x. Veja que eles são iguais, né? Tanto aqui quanto aqui, eu já expliquei, né? Todo mundo tá em x, eu não tenho decomposição dele, né? Então, substituindo aqui, nós vamos fazer isso para a água e para o ar, né? Então, para a água, o ρ vale 1000, o R vale 8, a área continua sendo a mesma, né? 0,05 e aqui 8. Então, para a água, quando o fluido é água e a placa se movimenta, nós temos então aqui menos 320 newtons, né? E se o fluido for o ar, a única coisa que vai modificar aqui é o valor do ρ, que agora vai ser 1,206. E o todo o restante vai ser igual. E isso vai fazer com que nós encontremos, então, menos 0,39 newtons, tá? Essa é a força que está sendo exercida aqui no volume de controle, né? Então, qual é a força do jato? A força do jato é oposta a essa. Então, se essa é negativa, essa é positiva, 320. A mesma avaliação aqui, qual é a força do jato, né? E não do volume de controle em si. Então, é só mudar o sinal.